Learn from books, através dos livros, por os livros. Por quê? Porque através do livro você vai entender o processo de curiosidade. E eu vou te explicar agora no detalhe por que eu tenho um carinho pela leitura e por que essas duas coisas foram as coisas que me acenderam a ser um cara mais curioso. Eu já gostava de leitura, mas de fato eu não era um cara que tinha a leitura como um hábito, ou seja, eu não era um leitor ativo. Anota isso, para você ser um cara curioso, você tem que acionar a sua leitura, porque através da leitura você vai descobrir novas coisas, imaginar novas situações e criar novas possibilidades. Para exemplificar um pouco melhor essa questão da leitura e ser curioso, eu trouxe uma pesquisa aqui da Oxford University que estavam ali no momento da leitura, no exato momento da leitura, e como que o seu cérebro se comportava, no mesmo tempo que tinha pessoas que não estavam lendo e sim assistindo TV, como que essa interação de performance foram acontecendo. Então olha só, bem nítido no nosso lado esquerdo, na parte da leitura, você consegue perceber como que as ondas neurais, como que a frequência ela é criada ali através dessas figuras que parece que cria novos caminhos, né? Então parece um insight pra gente, né? Ler cria novos caminhos. E é exatamente o que essa imagem mostra. Essas ondas aqui, essas curvas, elas são exatamente novos caminhos sendo criados. E do lado direito, você já consegue imaginar o que está acontecendo ali, certo? Absolutamente nada. Você vê ali, ó, Watch TV, você apenas recebe informação. E é isso que acontece quando você assiste TV. Ou seja, você não precisa criar novas situações, você não precisa imaginar o que está acontecendo. Simples assim, entende? E o nosso cérebro ele é bem conhecido, por quê? Deixa eu até voltar aqui para mim que eu quero comentar com você uma coisa muito interessante. O nosso cérebro é bastante conhecido pelos dois lados. Teve um professor que eu li sobre ele que explicou isso muito bem, que é o professor Pierre Luigi. Inclusive, o livro que eu li dele sobre essa definição é exatamente esse aqui, ó, Aprendendo Inteligência. Esse livro aqui, do nosso professor Pierre, se você não conhece o Pierre, por favor, pesquise aí no YouTube. Ele é um físico muito legal, você vai aprender muitas coisas com ele. E nesse livro aqui, ele explica que o nosso cérebro, ele tem aí algumas diferenças, né? Então nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Nosso lado direito, ele é um lado mais imaginário, um lado mais criativo. E o nosso lado esquerdo, ele é o nosso lado mais analítico, o nosso lado mais centrado, o nosso lado que quer tomar decisões racionais. E o nosso lado direito não. Nosso lado direito é aquele que não toma decisões racionais. Eu queria mostrar para você um exemplo de sucesso referente à leitura. Bom, esse cara que vocês estão vendo aí chama Ben Carson. Ele foi um neurocirurgião de fama mundial. Então, voltando aqui para mim, por que eu estou mostrando a história do Ben Carson? Porque o Ben Carson, ele de fato foi uma pessoa que foi transformada pela leitura. Ele tem um filme no Netflix chamado Gifted Hands, eu recomendo fortemente que você veja. Se você não tem ainda a possibilidade de ler a bibliografia dele, vá no Netflix, não agora, mas vá lá no Netflix, pesquise lá Gifted Hands. Se não tiver em inglês, que eu recomendo você colocar em inglês, deve estar alguma coisa referente a mãos presenteadas ou mãos talentosas, que se não me engano é a tradução. E veja esse filme. A bibliografia desse cara é fantástica. A mãe dele foi a pessoa que acionou ele nesse modo de leitor. Na sua bibliografia, eu não vou dar spoiler, mas na bibliografia dele, ele conta que a mãe dele obrigava ele a ler 2 livros por semana. É isso mesmo, 2 livros por semana. E nesse processo de leitura desses 2 livros por semana, ele conta numa entrevista que ele lia de tudo. Então ele lia desde planetas, sobre pedras, sobre coisas e principalmente sobre pessoas de sucesso. Então esse processo de leitura fez com que ele criasse um mundo novo, de novas possibilidades. E o mais mágico dessa história toda, ele achou seu propósito. Ou seja, ele só se tornou um médico neurocirurgião de fama mundial porque através da leitura, lendo sobre diversas coisas, ele leu ali um pilar de pessoas de sucesso e naquele pilar ele encontrou o seu propósito, que era ser médico, servir as pessoas. Então olha só, além das coisas que você vai aprender com a leitura, você ainda de quebra se descobre.